E aí, pessoas, tudo bem? Nesta aula de hoje vamos falar sobre a legislação aplicada à segurança do trabalho. E cada uma dessas imagens representa um tópico da nossa videoaula de hoje, tá? Eu vou começar logo com a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que tem como objetivo produzir um Código Internacional do Trabalho. Ela é uma instituição triparte que estabelece a filosofia de direitos humanos fundamentais. E esse estabelecimento acontece através das convenções, que nada mais são do que recomendações que têm como objetivo a universalização das normas de justiça social relacionadas ao trabalho. E cada Estado-membro é obrigado a apresentar a cada 2 anos relatórios sobre a aplicação da Convenção. Então, o que é importante da gente entender sobre a OIT? Primeiro, ela é uma instituição que é triparte, ou seja, ela tem um representante dos trabalhadores, um representante dos empregadores e um representante do Estado que estão discutindo questões importantes. Por exemplo, as trabalhadoras domésticas. No mundo inteiro faltava uma legislação que cuidasse especificamente desse tipo de atividade econômica, né, de serviço. Então, todos os países membros, os Estados-membros, fizeram suas comissões triparte para pensar, refletir sobre a justiça social de quem é empregado ou empregada doméstica. E saiu uma convenção. Essa convenção ela foi assinada pelo Brasil e não por acaso, agora no início do século XXI, nós tivemos uma legislação que deu mais segurança, mais seguridade social aos trabalhadores domésticos, tá? E quando a gente fala de justiça social, tentem lembrar assim, por exemplo, uma pessoa que corta cana aqui na zona da mata pernambucana norte e uma pessoa que está cortando cana lá na Índia. Não é a mesma atividade profissional? Por que a pessoa na Índia ganha tão menos do que uma pessoa no Brasil que já está ganhando pouco? Entendem? Então é para existirem as equivalências de salário, de direitos para todos os trabalhadores do mundo. A OIT surge pós Segunda Guerra Mundial e ela está associada diretamente à ONU. E como o Brasil é um país associado a um Estado-membro da Organização Internacional do Trabalho, ele pode acatar se assina ou não as convenções. E elas são importantes porque quando o Brasil ou qualquer outro Estado-membro ele atinge as metas da convenção, ele tem mais credibilidade internacional, por exemplo, para pedir um empréstimo ao FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Ele tem um poder de voz mais forte na ONU, porque ele está cumprindo as regras que foram estabelecidas pelas convenções, entenderam? Então, daí a importância da gente entender como funciona a convenção, que vai determinar regras e vai falar sobre justiça social de algumas atividades profissionais e que o Brasil ele pode ratificar, ou seja, ele pode dizer, olha, eu assino embaixo isso aí, eu concordo que a gente precisa rever essas condições de trabalho. E aí ele tem que cumprir, se ele assina, ele tem que cumprir, tá certo? Mas antes, deixa eu falar primeiro da consolidação das leis do trabalho, gente, da CLT. Ela surge em 1943, durante a Era Vargas, o governo populista do Vargas, e em seu capítulo 5 ele versa sobre saúde, segurança e medicina do trabalho. Em 1977, a Lei 6.514 alterou o capítulo 5 da CLT e os artigos que ficaram em vigência depois dessa modificação são os artigos de 154 a 201. E este capítulo, que é o capítulo 5, trata em especial das obrigatoriedades das empresas e dos direitos e deveres dos empregados quanto a medidas de prevenção e proteção. Por que eu deixei claro direitos e deveres dos empregados? Porque muitas pessoas acabam achando que só tem direito, né? Eu sou trabalhador, eu tenho direito. Não, você tem direito e você tem deveres. É as empresas também. Por isso que é tão importante todos os trabalhadores de qualquer atividade realizada no nosso país, lerem aí dos artigos de 154 a 201 do capítulo 5 da CLT, para entender
o que é obrigatório a empresa fornecer para você e quais são os seus deveres e quais são os seus direitos também dentro desse contexto de saúde e medicina do trabalho, tá certo? Vocês têm aqui na descrição do vídeo um link para todos esses artigos do capítulo 5 da CLT, tá certo? E ele é muito importante, e isso pode de repente cair na nossa avaliação também. O capítulo 5 ele versa sobre o que, gente? Sobre saúde, segurança e medicina do trabalho. Agora sim, eu vou falar da nossa querida Constituição, tá certo? De 1988, em especial o seu título 2, que fala de direitos e garantias fundamentais, tá certo? No título 2, capítulo 2, nós temos os dos direitos sociais. E no artigo 6, nós temos a seguinte informação: são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Mas se a gente parar para refletir um pouco a nossa realidade, infelizmente, esse artigo 6 do capítulo 2 do título 2 virou meio que uma utopia no nosso país. Infelizmente, está na lei, mas nós não conseguimos garantir isso em todos os lugares do Brasil. Então, é importante a gente parar para perceber que em 1988, na Constituição Cidadã, dos direitos e garantias fundamentais está a proteção ao trabalhador, à saúde do trabalhador. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei e o seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir indenização às que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Tudo isso que a gente viu no artigo 6 e no artigo 7 do capítulo 2 da nossa Constituição, a gente tem ainda muito que avançar no nosso país. Mas, na década de 70 em especial, o Brasil começou a figurar entre um dos países que mais tinham acidentes do trabalho com óbito. E isso se deu em especial por causa da quantidade de obras gigantescas que estavam acontecendo no nosso país por decisões do governo militar, ou seja, a construção de estádios de futebol, usinas hidrelétricas imensas, tanto no Sudeste quanto na região Nordeste, e pontes como a Ponte Rio-Niterói, estradas lá na Amazônia. Então, nós tivemos grandes obras e também tivemos grandes acidentes. E aí, a Organização Internacional do Trabalho, o Fundo Monetário Internacional, a ONU, olharam para o Brasil e disseram: ou vocês criam normas e procedimentos para evitar essa quantidade de acidentes, ou então vocês vão ter problemas internacionais. E aí surgiram as normas regulamentadoras que falam sobre a segurança e medicina do trabalho. As normas regulamentadoras são disposições complementares ao capítulo 5 da Segurança e da Medicina do Trabalho, do título 2 da Consolidação das Leis do Trabalho, da CLT, com redação dada pela Lei 6.514, do dia 22 de dezembro de 1977. Consistem em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores, com o objetivo de garantir um trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho. A norma regulamentadora, ela passou por muitas modificações, muitas mesmo, tá? As primeiras normas, inclusive, foram publicadas pela portaria do antigo Ministério do Trabalho e Emprego, Portaria 3.214, em 8 de junho de 1978, e as demais normas foram criadas ao longo do tempo, visando assegurar a prevenção e a segurança e saúde dos trabalhadores em serviços laborais e segmentos econômicos específicos. As normas regulamentadoras, elas são alteradas de acordo com perigos e com situações novas dentro dos contextos do mundo do trabalho. Para vocês terem noção, entre 2017 e 2020, nós tivemos uma reformulação de quase 60% da norma regulamentadora, além da inclusão de mais uma norma, que foi a norma regulamentadora número 37. E como é que a gente dá conta de todas essas modificações? Através do acompanhamento
das resoluções que foram tomadas pela atual Secretaria do Trabalho, que hoje pertence ao Ministério da Economia. Lembrando que no início de 2019, com a entrada do governo Bolsonaro, o Ministério do Trabalho, que tinha já mais de 70 anos e havia cruzado todos os tipos de governo, inclusive a ditadura militar, o Ministério do Trabalho foi extinto e começou a fazer parte da pasta do Ministério da Economia. Nesse contexto de alteração das normas, nós temos a Comissão Tripartite Paritária Permanente, que é responsável por fazer reuniões entre empregados, empregadores e um representante de Estado para verificar o que precisa ser modificado ou acrescentado nas normas regulamentadoras. Então, para existir uma norma, nós precisamos ter esse embasamento científico que é dado aqui no Brasil pela Fundacentro, que é uma fundação do antigo Ministério do Trabalho, que hoje é a Secretaria do Trabalho e Emprego, que ajuda essa comissão cientificamente para decidir sobre essas alterações ou para acrescentar novos tópicos, novos procedimentos à norma regulamentadora. Tá certo? Lembrando que a norma, gente, ela é uma diretriz, ela diz como a lei precisa ser cumprida, ok? E nós temos aí a convenção da OIT, que também ajuda a trazer novas modificações para a NR, e a modificação não é uma decisão do presidente da República. Como vocês estão vendo, tem essa comissão, aí essa comissão leva isso para a Secretaria do Trabalho, aí o Ministério da Economia vai chancelar isso, tem também o Congresso que pode propor uma nova norma, então existem várias possibilidades aí de adequação e não é uma decisão que vem só do Estado. Os trabalhadores e os empregadores também estão envolvidos na modificação ou na inclusão de itens à norma regulamentadora, tá certo? E eu vou mostrar a vocês agora um quadro, um slide que lembra muito a tabela periódica, mas que fica mais fácil da gente conseguir compreender a quantidade de normas que estão em vigência hoje aqui no Brasil. Atualmente são 36 NRs, né, já que a 2 não está mais em vigência, e desde 2017 a gente já mudou tanto a norma regulamentadora, e agora em 2020 em especial é que está tendo mudança mesmo, né? Muitas NRs mudaram por completo, inclusive. Então, quais são as normas mais importantes que a gente vai estar trabalhando na nossa disciplina? Disposições Gerais, que é a 1, a 4, SESMIT, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, a 5, que é a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, 6, Equipamento de Proteção Individual, a 7, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, a 9, PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Temos também que dar uma atenção especial à NR15, que trata das atividades insalubres, 16, periculosidade, atividades perigosas, né? A 17, que trata sobre ergonomia. Além, é claro, de falarmos um pouco sobre a NR23, combate a sinistros, a incêndios, e também que vamos falar um pouco sobre a NR26. É importante vocês darem uma olhada, saberem do que trata cada uma dessas NRs, com destaque a essas que eu falei aqui no vídeo, tá certo? Então é isso, gente. Um cheiro para todo mundo, beijo e até mais.